E olha só, os pets, sejam eles cães ou gatos, já fazem parte da nossa família, né? Mas na hora das refeições, eles nem sempre podem comer a mesma coisa que a gente. Na verdade, existem alguns alimentos que são extremamente tóxicos para cães e gatos. Para que a gente entenda um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o médico veterinário Arthur Petroli, que ajuda a gente a entender um pouco mais sobre esse assunto. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Bia, boa tarde. Um assunto super importante, né? Ainda mais que os pets hoje em dia fazem parte do nosso núcleo familiar. E nós sabemos, né, que antigamente era utilizado o quê? Resto de comida para os animais. Até então, existiam muitas comorbidades, doenças que a gente não sabia e achava que era certo. Com o passar do tempo, começamos a fazer o quê? Ter mais estudos e dar alimentos balanceados. Uma ração, sachê, patê. Mas nós sabemos, né, que às vezes uma única alimentação é uma coisa muito monótona e a gente quer diversificar. E para eles também acaba fazendo bem. Só que temos que ter alguns cuidados, né? Primeiro ponto, a alimentação humana pode ser dada? Pode, mas com cautela. Por exemplo, vou fazer um alimento. Se tem gordura, tem fritura, nunca pode ser utilizado. Porque o risco, né, de dar uma gastrite, um quadro de vômito, diarreia ou até mesmo uma inflamação no pâncreas é muito grave. E são doenças que podem levar ao óbito dos animais. Sim. Então, por exemplo, frutas e verduras, posso dar? Posso. Quais que eu não posso de forma alguma? Uva e carambola, pode levar a uma insuficiência renal. Pacientes acabam tolerando frutas cítricas e ácidas? Alguns sim, alguns não. De modo geral, pode ocasionar quadros de gastrite, quadros de vômito. Então, nós temos que ter consideração a essa ressalva. Maçã, banana, pera, morango, melancia, podemos dar e eles acabam gostando e principalmente agora no verão, acaba refrescando eles, né? E quando nós falamos de comida caseira mesmo, humana, tudo que envolve tempero nunca deve ser dado. Nada de sal, doutor? Nada de sal. Às vezes, o nutricionista faz alguns cálculos, ele acaba colocando uma certa dosagem. Mas, por exemplo, Bia, alho, cebola, além de levar essas alterações já mencionadas, pode levar algumas complicações muito mais sérias, como a destruição dos glóbulos vermelhos, levar quadro de anemia severa. Então, assim, é super contraindicado. Por isso que muitos veterinários acabam frisando nessa tecla, não dar alimento sem a supervisão de um veterinário. Ou, de certa forma, poder se instruir e dar da melhor forma possível. Agora que é férias da criançada, acaba fazendo o quê? Acaba caindo comida na hora das refeições, Natal, Ano Novo, ou às vezes a criança acaba querendo dar. Então, tem que ter muito cuidado, principalmente com alimentos açucarados, né? Os animais não têm essa necessidade, com certeza nós podemos predispor a quadros diabéticos. E quando nós falamos de alimentos doces, o chocolate... A gente sabe do chocolate que é o mais tóxico, mais conhecido, né, doutor? É isso mesmo, então ele é contraindicado. Não pode ser utilizado Balas também, nada do tipo, né? Nada do tipo. Às vezes as pessoas vão perguntar, posso dar bebida? Não, também não pode. No máximo, a água do cachorrinho, às vezes, para hidratar, uma água de coco. O que dá para fazer para saborizar a água deles e deixar um pouco mais atrativa? Pegar uma frutinha, às vezes eu posso congelar, fazer tipo um picolé, colocar na água. Então eu acabo hidratando e diversificando a interação e a dieta desses animaizinhos. Perfeito. Doutora, a gente estava falando antes que essas dicas do que evitar ou do que dar valem tanto para cachorros quanto para gatos, né? Mas para cachorro a gente tem um costume, pelo menos lá em casa a gente tem um costume, de dar às vezes ossinho que sobra, sabe? Aquele ossinho de frango, Tem algum perigo dar esse ossinho? Faz mal para o animal? Tem a questão do tempero também? Qual que é a indicação? Com certeza, bem falado, Bia. Ele é contraindicado, principalmente esses ossos, quanto menor for e mais poroso. Um exemplo, osso de galinha. Só da gente manusear, ele quebra muito fácil, ele fica muito pontiagudo. Então, o risco do animalzinho, às vezes, além de se afogar, pode gerar algum quadro de perfuração ou, principalmente, gerar um processo de obstrução na hora dele fazer a deglutição. O cachorro, por si só, ele tem o hábito de ser o quê? Um roedor, ele gosta de morder. Então, eu vou em casas agropecuárias, pet shops e clínicas e comprar esses alimentos específicos, esses ossos, né, industrializados. Ou eu posso utilizando alguns brinquedos que acabam mimetizando esse quadro de querer fazer a mastigação. Mas isso é bem salientado porque volta e meia nós pegamos ali no hospital essas complicações e que algumas vezes gera até o óbito.
Pois é, doutora, eu ia te perguntar se esses casos, essas ocorrências são de fato recentes, vocês recebem, recorrentes, na verdade, recebem bastante essas ocorrências? Bastante, principalmente agora aqui no hospital, o Olvete que eu trabalho, nós pegamos principalmente nessa época algumas doenças específicas. E quando nós falamos de distúrbios gastrointestinais, o principal que a gente aborda são esses alimentos. Olha, eu posso estar afirmando que nessas últimas semanas a patologia mais em alta são de distúrbios gastrointestinais por alimentos e principalmente por processos inflamatórios do pâncreas por alimentos incorretos. Olha só. Doutor, a principal indicação, então, para quando percebe que o animal comeu algum desses alimentos proibidos, é levar direto para o veterinário? Isso mesmo, é levar direto para o veterinário ou, em alguns casos, dependendo da quantidade, é observar o que esse animalzinho vai se comportar. Se tiver um vômito, se tiver uma diarreia, se não quiser comer, se tiver dor abdominal ou se de certa forma ele mudar o comportamento dele fora do habitual, já procurar assistência com o seu médico veterinário. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela participação, foi um prazer te receber aqui para esclarecer, para nos falar sobre todos esse assunto tão importante para que a gente possa ter aí já no mapa comidas que não podem estar perto dos nossos pets. Muito obrigada, Isso mesmo, obrigado também. Esse, então, doutor Arthur Petroli, médico veterinário, que nos ajudou a entender um pouco mais sobre essa realidade. Então, fica ligado para não deixar nem cachorro nem gato chegar perto desses alimentos. Gente, passou muito rápido, já estamos na reta final do nosso Vê Mais. Plena segunda-feira, segundamos por aqui. Tem uma semana inteira pela frente. Não esquece de participar com a gente aqui todos os dias de segunda a sexta, a partir da 1h20 da tarde, tá? Eu sou a sua companhia da 1h20 às 2h. Liga na Nere TV, avisa os amigos, os parentes, para que a gente possa fazer uma semana linda juntos, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau.